Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Pamela Virtus e estamos começando um novo vídeo aqui para o canal. E hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre nascer de novo, sobre ser uma nova criatura em Cristo Jesus, sobre ter um real encontro com Deus. Então bora lá? Lá em João capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui Jesus está mencionando o batismo nas águas, que João Batista nos ensinou, nos deixou o aprendizado de ter que descer as águas, e o batismo com o Espírito Santo, que é você realmente ter aceitado Jesus Cristo no seu coração, e a partir desse momento você começa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, sendo assim, quando a gente começa a buscar a Deus, quando a gente começa a ter uma vida de intimidade com Deus, realmente esse batismo com o Espírito Santo fica evidente na nossa vida, porque a gente passa a ser uma nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando Jesus falava isso, os discípulos ficaram assim: como assim ser uma nova criatura? Os fariseus ficavam se perguntando: como que eu posso nascer de novo? Sabe, o que esse homem está falando? Jesus fala que a gente tem como nascer de novo, nascendo do Espírito, nascendo do Espírito Santo. Então a gente tem grandes exemplos na Bíblia de pessoas que nasceram de novo. Então hoje eu quero trazer para vocês duas pessoas que eu achei assim fantástico o trabalhar de Deus na vida delas, que é Pedro e Paulo. Então se a gente for olhar na história de Pedro, ele era um pescador, ele pescava, a única coisa que ele fazia era pescar e não era ninguém, ele era simplesmente um mero pescador. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Deus, um encontro com Jesus de verdade, que ele é tocado, e a partir do momento que Jesus, ele sopra o Espírito Santo na vida de Pedro, ele se torna uma outra pessoa. Ele já não é mais aquele Pedro que nega Jesus, aquele Pedro cheio de medos, aquele Pedro cheio de aflições. Ele passa a ser uma nova criatura. A palavra de Deus nos diz que as pessoas iam com macas cheias de doentes, porque acreditavam que apenas se a sombra de Pedro encostasse nesses doentes, eles seriam libertos. Então, para você ver a transformação que Pedro passa, a partir do momento que Pedro aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e é selado com o Espírito Santo de Deus. Então aqui, Pedro, ele começa a viver coisas sobrenaturais, aquilo que Jesus havia prometido para eles, que vocês farão coisas ainda maiores que eu fiz. Então Pedro, ele começa a viver isso. Em sua primeira pregação, Pedro, ele salva 3.000 almas, e depois ele prega novamente, ele salva 5.000 almas. Então um homem que anteriormente era apenas um pescador, não sabia falar direito, ele não tinha nem estudo para isso, até os próprios fariseus, até as próprias autoridades da lei, eles começam a ver o Pedro, aquele Pedro novo, como outra pessoa. Sim, realmente Jesus existe, sim, realmente Deus transformou este homem, porque ele não é mais aquele Pedro que nem sabia ler e escrever, é um Pedro mudado, transformado. Então é evidente essa transformação. Outro exemplo de uma pessoa que teve um encontro genuíno com Deus, com Jesus, foi Paulo, que era chamado de Saulo antes de ele ter esse encontro com Deus. Então Saulo, o que acontece? Ele era um fariseu, e ele, sendo fariseu, ele perseguia os cristãos, ele ia contra os cristãos, ele pegava e ia atrás, ele realmente perseguia os cristãos para o quê? Para matá-los, para levar eles para ser presos, porque eles eram contra as pessoas que pregavam o evangelho. Então Paulo era um perseguidor dos cristãos. E acontece que, numa dessas perseguições que ele estava fazendo, ele tem um encontro, ele tem uma visão de um anjo do Senhor, que fala assim com ele: Saulo, por que me persegues? E ali ele tem um encontro com o Senhor, e o Senhor começa a falar para ele tudo que era para ele fazer, que era para ele anunciar o evangelho de Deus, que era para ele ir lá e implantar igrejas. Ele tem um encontro genuíno ali com Deus.
Então a história dele muda, ele passa a ser uma nova criatura a partir de um momento que ele tem um verdadeiro encontro com o Senhor. Então ali Paulo, o que acontece com ele? Ele passa por muitas aflições depois que ele começa a evangelizar as pessoas. Ele começa a implantar, por onde ele passa, por todas as cidades que ele vai, ele começa a anunciar o evangelho, anunciar as boas novas para as pessoas, ele começa a pregar, ele começa a falar de Jesus, ele fala para todo mundo, ele passa por muitas e muitas cidades. Se você for analisar o livro de Atos e também de Romanos, você percebe o quanto Paulo sofreu para anunciar o evangelho. Ele vai preso, ele é açoitado, ele vai preso de novo, fica preso em prisão domiciliar, ele passa por muita perseguição, mas mesmo assim Paulo, ele não se rende. Tudo por quê? Porque ele teve um encontro genuíno com Deus, ele teve um encontro de verdade com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a fazer morada dele, assim como também passa a fazer morada em Pedro. Então, quando a gente se torna uma nova criatura, é evidente para todas as pessoas à nossa volta a mudança. É evidente para todas as pessoas à nossa volta que há alguém diferente em nós, que a gente não é mais a mesma pessoa, que tem alguma coisa diferente em nós tem. Então isso tem que ser evidente nas nossas vidas como cristãos. Aonde a gente ir, aonde a gente estar, aonde a gente falar, o modo de a gente agir, de pensar, de demonstrar, tudo a gente tem que mostrar a diferença. É claro que a gente vai ser perseguido, né? A palavra de Deus nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós seremos perseguidos. A palavra de Deus diz que a gente vai ser perseguido, mas bem-aventurados são os que serão perseguidos por causa do meu nome. Então, se você for perseguido na sua escola, se você for perseguido até mesmo no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, por você ser assim, por às vezes as pessoas olharem para você e falarem: meu, mas você leva isso muito a sério, mas você leva as coisas de Deus muito a sério, sabe? Apenas fale ou pense na sua mente: Jesus também me levou muito a sério quando ele morreu naquela cruz para me dar a vida, e me dar a vida em abundância, a vida eterna. Então, pessoal, esse foi o vídeo aí para o canal. Eu espero que tenha abençoado a sua vida, que tenha te impactado de alguma forma e servido de bênção. Se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar ele para mim, deixando seu gostei aí embaixo. Se você também não é inscrito, se inscreva já e não perca nenhum vídeo mais aí. Esteja sempre acompanhando aqui as novas mensagens que eu estou postando e seja edificado por elas, que é isso que a gente faz aqui, é isso que a gente busca, sempre levar edificação para vocês. E se você tem alguma dúvida, algum comentário a fazer, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu sempre leio e respondo vocês, ok? Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.